Olha só, pessoal, fala Carlão, gente do céu, a gente continua aqui no AgroContar 2024, tá uma maravilha isso aqui, o evento tá muito melhor ainda do que já foi há 2 anos atrás e olha que tinha sido excepcional. Olha, tem um debate agora há pouco aqui, um dos painéis debateu o tema propósito e lucratividade. E aí o povo estava ali conversando, esse caboclo aqui já falou até do Fala Carlão lá no exemplo que ele foi dar. Falei, eu tenho que conversar com esse caboclo porque ele trouxe algumas coisas que eu acredito que elas não mudam nunca, né? Alguns segredos, não é nem segredo, mas algumas receitas de bolo que a gente tem aí. Estou falando aqui do Jean Pablo Andrade, que é CEO da Agrofert. Você tá bom, querido? Obrigado por topar essa prosa aqui. Tudo bom, Carlão? Tudo bom. Tá fresquinho hoje aqui, né? Pois é. Então, a gente tava agora há pouco ali, né, num debate bem bacana. O tema que nós falamos em rentabilidade, né, e também propósito. E a pergunta que foi feita para mim, né, como é que a Agrofert, a minha empresa, quais são as estratégias para a gente sobreviver nesse mercado tumultuado que está o agro aqui, que o cenário ele está assim conturbado, com commodity em preço baixo, né? A produtividade não foi boa, não choveu ainda para o agricultor plantar, tivemos alterações cambiais, então assim, é um cenário bastante desafiador, empresas pedindo recuperação judicial porque não conseguiram liquidar os seus compromissos, né? Então a pergunta era bem desafiadora, porque para a gente falar como que está hoje, como que foi, é fácil, é só ver os erros, né? Falar assim, bom, agora para você projetar o futuro, aí é um pouco de cultura. Então eu quis falar para o pessoal na Assembleia, cultura. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto que eu falei, e que daí eu roubei a fala do seu Wilson Ferrarin, que você fez a entrevista no Fala Carlão com ele, é acreditar, né? Então, se você tem uma empresa e você não acredita em você, como é que os outros vão acreditar em você? Então, acho que a primeira coisa nesse novo mercado que a gente tem é acreditar em você. E acreditar também nos seus sócios, nos seus colaboradores e acreditar nos parceiros, os parceiros comerciais, né? Os fornecedores, acreditar na AgroContar. Se então se a tua contabilidade fala que você tem um problema e você tem que resolver e vai custar um pouco para resolver, vai e corrige o problema, gasta. Porque se você não acreditar, lá na frente poderá vir um problema. Então, a primeira coisa que eu falei é acreditar. O segundo palavra que eu usei no debate foi assim, escolha. Então, você tem que fazer as suas escolhas. Escolha o melhor fornecedor, escolha o melhor cliente. Às vezes, o melhor cliente é mais difícil. Você tem que trabalhar dobrado para ter ele. Mas você tem que escolher ele. Escolha o melhor colaborador, escolha o melhor parceiro. Às vezes o melhor parceiro não é o mais barato. Mas você não pode errar nessa escolha, né? Entendi. E por fim, que eu disse que ter disciplina, né? Então, na parte da manhã, a gente teve vários debates. O Matheus Cônsul da Marca Strat, ele descreveu tudo o que tem que fazer. E o que eu falei, pessoal, por que a gente não faz? Faz 20 anos que a gente discute a mesma coisa. O cenário só está um pouco pior, mas ele é igual a 20 anos atrás. Sim. E por que a gente não faz isso? Porque tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina para você conseguir alcançar resultado, ter uma boa contabilidade, trabalhar com margem, não ter estoque alto, não vender para cliente muito alavancado, não comprar de parceiros que não vão conseguir suprir o produto e te entregar no momento correto. E eu acho que também não captar recurso financeiro com taxa de juros muito alta. Então, assim, não tem segredo, né? Não tem segredo. Assim, eu falo que é uma receitinha que a sua avó já sabia fazer forgado, né? Faz bem feito que tá bom. O simples, a gente brinca que é o arroz com feijão, né? Faz o simples bem feito, atende bem o cliente, entrega o produto na hora certa. Eu acho que assim, até às vezes a gente conversa em várias reuniões que a gente tem. O básico deveria ser o básico, né? Não deveria ser um diferencial. Sim. Hoje o diferencial da Agrofert é até vergonhoso. É o básico.
é você entregar o combinado. Então, o combinado não sai caro. Então, não, eu acho que assim, não deveria ser isso o diferencial, né? Mas quando você vem aqui e fala que o básico, e infelizmente, quer dizer, a gente está pensando então que existe uma mediana muito ruim aí, né? Esse é o ponto, né? Hoje, assim, o que é o nosso negócio? Perdão, o nosso negócio é varejo. O distribuidor, ele é varejo. Ele compra e vende. Então, se você está comprando de um fornecedor e você não tem um limite de crédito aprovado e você já vendeu na ponta, você não fez o dever de casa, o básico. Se você compra de um fornecedor que ele pode ter problema de entregar o produto na hora certa, você não fez o básico. Se você vende para um produtor e você não pegou as garantias dele e não avaliou que ele pode ter um problema futuro, você não fez o básico. Então, eu acho que assim, para você fazer o trabalho do varejo, que é eu comprar e vender e entregar, é o básico. Então, é o básico bem feito. Agora, esse básico bem feito fez esse caboclo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da história, né? Porque fez esse caboclo multiplicar aí. Eu fiz uma continha. Ele, nos últimos anos aí na gestão dele, você cresceu mais de 15, 20, quase 20 vezes aí. É isso mesmo, né, rapaz? A gente, em 2015, né, eu recebi um desafio. Um dos meus 2 sócios saíram do negócio. E do jeito que eu tive a oportunidade de ter uma sociedade no sistema de distribuição, eu também dei. E a gente nunca quis crescer tanto assim, Carlão. Até o outro menino falou lá, a gente nunca se importou com o dinheiro, né? Mas a gente colocou uma premissa que a gente não queria ser o maior, mas a gente queria ser o melhor. Então a gente procurou estratégias que pudesse a gente ter uma empresa redondinha. Então, procuramos o melhor sistema, o CIAG. Procuramos a melhor contabilidade, AgroContar. Procurei participar das associações, então eu sou hoje da diretoria da Andave. Procurei também assim, os melhores profissionais, né? Então, assim, a gente foi fazendo a gestão de recursos humanos, contratamos gerente de RH, gestão de frota, atuar em produtos com mais rentabilidade, procurar clientes que é o perfil do distribuidor. Às vezes tem clientes grandes que você está disputando com grandes players do mercado, com o acesso direto da indústria. E aí você tem que sacrificar a tua margem para participar desse grupo de clientes. Então, se você está focando no teu cliente errado, você não consegue crescer. Então, a gente colocou essas premissas e eu acho que o fundamental foi pessoas. Então, a gente trabalhou certo, nos clientes certos, com as pessoas certas. E não desviamos o lucro da empresa. Então, nos anos bons, a gente teve uma rentabilidade muito boa. O que a gente fez com essa rentabilidade? Começamos a comprar à vista. Então, às vezes até a gente também trabalha com várias consultorias, e eles falavam, não, Jean, você não pode trabalhar com o teu dinheiro, você tem que trabalhar com o dinheiro de terceiros, banco e tal. E eu fazia o contrário, falei, não, se eu ganhei X, eu vou comprar esse produto à vista. E depois eu vou comprar mais produto à vista e mais produto à vista, que eu quero trabalhar com o meu capital de giro, que quando tiver uma oportunidade, eu estou com o caixa. E foi o que aconteceu. Então, de 2020 para cá, abriu um espaço muito grande, como a gente já falou, que às vezes algumas grandes empresas não se preocuparam com as pessoas, perderam pessoas boas, que tinham acesso ao cliente. E aí eu peguei essas pessoas boas e falei, toma uma sociedade aqui, eu tenho o portfólio, eu tenho a marca, eu tenho a garantia das multinacionais, e você tem um acesso. Então eu levei o portfólio para ele e ele tinha acesso aos produtores, e isso fez eu crescer. Então a gente tem um lema, em cada ponto um dono. Entendi. Então nas 8 lojas que a gente tem hoje, todas têm um proprietário que está lá, que conhece a comunidade, que se preocupa com o produtor, que atende o produtor, que recebe o produtor na loja. Isso que fez a gente crescer. No básico. Você sabe que tem uma frase do Duda Biagi, aliás, não é do Duda não, mas a gente nos estudos que a gente faz lá para fazer divulgação sobre pecuária,
a gente diz o seguinte, tem uma frase lá que diz que assim, ó, a pecuária é um negócio muito simples. O duro é o pecuarista deixar ela simples, viu? Então, a vida é mais ou menos, a vida é simples. O duro é a gente, o ser humano quer inventar e acaba se complicando todo, né? A gente não pode ir contra o mercado, né? Aham. Então a gente tem essa premissa também. A gente cresceu, a gente fala organicamente, né? Porque foi de maneira natural, a gente não forçou esse crescimento. E se precisar recuar, recua também. Entendi. E se não precisar faturar metade esse ano, a gente fatura metade. Desde que o negócio seja rentável e seguro. Ou seja, você não abre mão das suas premissas. Não abre mão das premissas. Parabéns, Jean Paulo. Obrigado, Carlão. A vida é saber dizer não, faz parte do sucesso também, é ou não é? É verdade. Esse é o principal desafio, né? Maravilha, Jean Pablo, obrigado. Eu falei com o Jean Pablo Andrade, que participou aqui do evento da Agrocontar, e esse é mais um Fala Carlão, daqueles que eu adorei fazer. Aproveitar aqui e mandar um abraço, então, lá pro seu Ferrarim, já que você citou ele. Um abração. Pro Rony, que é o nosso diretor também para todo mundo lá. da Andava e toda a turma dele lá. Valeu.